Sim, meus irmãos, uma boa tarde. Estamos aqui para recapitular aí a nossa última aula, tá bom? Estávamos tratando sobre um assunto aí, sobre o novo módulo que nós iniciamos, o módulo de demonologia, onde estudamos aí a respeito dos seres espirituais, dos anjos, da queda, da sua ordem, tá bom? Nós tratamos a respeito aí de alguns assuntos muito pertinentes para essa matéria e muito importante, dentre eles como que acontece o processo, né, da possessão, do domínio, não só de pessoas, mas também de territórios, quais são os processos, na verdade, para chegar até aí isso que nós chamamos de possessão, de opressão, tá bom? Nós aí vimos, só para refrescar a memória e te lembrar um pouco, nós vimos aí sobre os 4 processos que acontecem, dentre eles desejo, tentação, possessão e opressão. Desejo é a primeira porta ou a janela que se abre, a tentação vem logo após, eu sinto desejo e começo a tentar aquilo. Quando tento, dou uma brecha e abre um espaço, uma porta para uma possessão, e após a possessão, abre uma grande porta para a opressão, tá bom? A opressão é o domínio total, o 100% de uma entidade, um espírito, um demônio, como você preferir, consegue tomar o corpo de alguém aí para fazer o que bem entender com ela, tá bom? Estudamos a respeito disso e hoje estudaremos mais um pouco sobre a queda, sobre como que os anjos de Deus se transformaram em anjos caídos. Eu quero te passar com mais profundidade a respeito disso. A primeira coisa que nós temos que entender é que os anjos caídos, ou demônios, ou espíritos, eles eram seres celestiais, tá bom? Seres como os outros anjos que nós estudamos na matéria passada de angelologia, tinham os mesmos poderes, as mesmas regalias, tá bom? Participavam das mesmas ordenanças, só que pós-queda, Lúcifer, que é um nome científico dado, tá bom? Lúcifer não é um nome bíblico, é um nome científico dado. Logo após a sua queda, ele usa da sua persuasão e consegue tirar uma terça parte junto com ele, são julgados desde o princípio e são condenados, e por isso se transformam aí em espíritos imundos ou demônios, como preferir, tá bom? Então eles eram seres de luz. E como aconteceu a queda? Eu quero deixar alguns textos aqui para que nós podemos acompanhar dentro da Bíblia a vermência e com mais profundidade a respeito da queda, até porque para muitos a queda é um mistério. Nós sabemos que o diabo era um anjo e se transformou no diabo, mas não sabemos o processo que isso aconteceu, o desenrolar até ele se tornar aquilo que é hoje. Bom, o texto que eu quero ler aí com os irmãos está em Ezequiel, no seu capítulo 28, tá bom? Ezequiel, capítulo 28, a partir do verso 12. Eu vou ler só alguns versos, mas a leitura completa é o capítulo 28, do versículo 12 ao 18, tá bom? Vou ler aqui o verso 12, entendemos um pouco. Ó filho do homem, ergue, pois, um grande lamento sobre o rei de Tiro, e diz, assim declara o Senhor Deus, tu eras modelo de perfeição, repleto de saber e significado de beleza. Estiveste no Éden, o jardim das delícias de Deus. As mais lindas e perfeitas pedras preciosas adornavam a sua pessoa. Sárdio, topázio, diamante, berílio, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda, entre outras. Seus engastes, guarnições e outras joias eram feitos com ouro puro. Tudo foi preparado para ti no exato momento onde foste criado. Existe uma divergência teológica muito grande. E nesse capítulo será apenas uma profecia para um rei
humano e comum, que era o rei de Tiro, o rei da época. Mas também existe uma outra vertente que de forma majoritária nós cremos, a maioria de nós cremos, que no meio dessa profecia Deus usa o exemplo do diabo para comparar o sentimento que o rei de Tiro tinha em seu coração. Então, a profecia realmente é para um homem, mas o Senhor começa a revelar a Ezequiel o sentimento que existia no seu coração, que era um sentimento demoníaco que existiu no próprio diabo, tá bom? Ele dá aqui umas informações. O Senhor criou esse querubim ungido, uns principais governantes do céu. Nele existia luz, nele existia brilho, nele existia o som. Porém, de tanto olhar para si mesmo, a sua beleza, a sua formosura, dentro dele acabou surgindo algo chamado orgulho, altivez. E por esse sentimento, que esse sentimento de orgulho, irmãos, começou no coração do diabo. Então toda pessoa que é rebelde, orgulhosa, altiva, existe um pouco desse sentimento dentro dela, tá bom? Por isso que o orgulho, a altivez, o rancor são corrosivos, afetam não só a sua saúde espiritual, mas também sentimental, física, tá bom? Porque é um sentimento que surgiu no próprio diabo. Então, nessa profecia nós podemos ver aqui alguns tons, algumas camadas que dizem melhor como foi a queda. Primeiro nós temos que entender o diabo ou o Lúcifer, ou até então nessa profecia tratada aqui um anjo de luz ainda, era um dos principais do céu. Ele tinha luz em si mesmo e através de olhar para si, ver a sua beleza, ver a sua formosura, ver tudo que tinha, dentro dele surgiu a altivez, porque o orgulho parte quando eu olho mais para mim do que para Deus, olho mais para a beleza, que é reflexo de Deus em mim, e penso que é algo meu. Tudo que Lúcifer tinha não provinha dele, mas sim era reflexo da glória de Deus. Então, quando ele esquece da glória e olha para ele, e esquece que só tem o que tem, porque a glória reflete nele, ele acaba aí tendo esse sentimento de orgulho, tá bom? Altivez, rebelião. E o que ele propõe? Ele propõe em seu coração ser semelhante ao Altíssimo, subir acima dele. O que o diabo está propondo em seu coração é a seguinte ideia: se eu reflito a glória dele, eu sou igual a ele, eu sou comum, eu sou semelhante a ele. Então o trono que é dele também pode ser meu. Então, nesse meio, nessa ideia louca aí, surgiu esse sentimento de rebelião. E aí o Senhor pré-julgou ele desde a eternidade. O julgamento dele já está definido. Diferente de nós, criaturas de um Criador, como o diabo também era, como o anjo também era, nós somos seres perdoáveis. Através do sacrifício de Cristo, nós temos aí essa oportunidade chamada de perdão. Mesmo sendo falhos, iníquos, errantes, se confessarmos de todo o coração e deixarmos a prática, o Senhor tem perdão para liberar sobre nós. Por isso que Salomão diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, tá bom? Então, o diabo não tem esse sentimento, porque nós, seres imperfeitos, com uma natureza pecaminosa, lutamos contra o pecado. E o diabo, um ser perfeito, absorveu para o seu coração de vez, e é por isso que não tem perdão. E além de ser pré-julgado, ele usa da sua lábia, do seu modo de falar, para ir coagitar, trazer para ele uma terça parte dos anjos. Então, dos anjos que eram perfeitos e foram enganados através da falácia, da fala, né, do diabo, também foram pré-julgados com ele e condenados aí ao inferno. Perderam a sua glória, a sua imagem e semelhança de Deus, e aí se tornaram os espíritos imundos, tá bom? Então todos eram anjos, mas se tornaram depois da queda, pós
queda. Então, uma coisa para você guardar aí na sua vida, anotar, o sentimento de orgulho, altivez, soberba e rebelião foram sentimentos que foram criados dentro do coração do diabo, primariamente. Então, uma pessoa que tem esse sentimento, dentro dela existe o mesmo sentimento que existiu no diabo, certo? Então, essa aí é a queda. Essa aí é a queda. Então, Deus não criou o diabo. O diabo se fez. O diabo se criou. Deus criou o anjo, querubim ungido, mas o orgulho e a altivez denegriu a glória e transformou em trevas. Olha o poder do orgulho. Alguém que era luz se tornou totalmente em trevas. E agora, afastado da glória, afastado do propósito. Um dos papéis principais do diabo é também causar afastamento da criatura para com o Criador. Então, anote aí na sua... Vai ter na sua apostila também, mas se quiser anotar aí, suas anotações, tá bom? O propósito principal do diabo, irmãos, não é apenas matar, roubar e destruir, como nós falamos, mas o propósito principal dele é só afastamento. Até porque uma criatura longe do Criador por si só mata, rouba e destrói. Então, uma criatura longe de Deus, ela mesma mata, rouba e destrói sem influência do diabo. Então, o propósito dele não é matar em si, mas só afastamento. Assim como um peixe fora da sua origem, que a água se destrói, morre. Uma planta fora da sua origem, que a terra, tá bom? Nutrientes, morre, destrói. Um homem fora de Deus, que a sua origem, nossa origem está em Deus. Nossa origem provém de Deus. Paulo diz em Atos que porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos. É nele que nós vivemos, nos movemos e existimos. Como Deus criou o homem, Deus criou o homem dentro de si e criou Deus o homem à sua imagem e semelhança, e logo após o formou do pó da terra e soprou nas suas narinas. Então Deus criou o homem nele, e no soprar é colocar o homem interno que está nele naquilo, na matéria, no pó da terra. Então a nossa criação, a nossa origem é Deus, e o diabo nos afastando da nossa origem, literalmente nós por si só se destruímos, nós se sabotamos. Então anote aí para não esquecer. O propósito central do diabo é afastamento do Criador para a criatura, da criação para a criatura. E dentre eles aí existem muitos jeitos de afastamento, desde uma frieza espiritual até um pecado, porque Isaías diz que a única coisa que faz separação entre Deus e o homem é o pecado. Porque Deus é santo, mesmo que queira, não pode compactuar com o pecado. É mentir para sua própria natureza, tá bom? Então, existem muitos métodos e modos do diabo usar, nos afastar, na verdade, de Deus, tá bom? Nos afastar aí da criação. Então, o texto base para a queda que tratamos aqui está em Ezequiel capítulo 28, a partir do verso 12 ao 18. Você pode ler na sua casa, acompanhar com mais calma, que você vai entender de fato aí o que aconteceu para o diabo se tornar isso, ou o nome dado Lúcifer, tá bom? Baseado nisso, nós queremos aqui tratar apenas com observação que a Bíblia em si não dá nomenclatura ou nomes como nós damos, tá bom? Você que já viu aí, presenciou em alguma igreja, ou existe uma outra margem do outro lado do rio, né, que os irmãos me entendem, de outras religiões, que chamam demônios de vários nomes. Não vou citar aqui porque é antiético, mas tá bom? Mas na Bíblia só alguns nomes são citados. Dentre eles, o primeiro nome, a primeira aparição dada diretamente a esse ser maligno, está no livro de Jó, que é apontado como Satanás, ou aquele que acusa. Apocalipse 12:10. João diz que viu o diabo nos acusando perante o tribunal do Senhor de dia e de noite. Então, Satanás, do grego ou do hebraico, que diabo é do
grego e Satanás do hebraico, ambos significam acusador. Ele é aquele que acusa, não só a criação, mas também o Criador. Ele não acusou somente a Jó, ele acusou a Deus. Jó lhe adora debalde, Jó lhe adora em vão. Em outras palavras, ele quer dizer a Deus: Deus, o Senhor está comprando a adoração desse homem. Até porque tudo que ele quer, ele tem. Ele tem boi, ele tem camelo, o Senhor cerca eles de bem, tá bom? Então, assim fica fácil adorar. Em outras palavras, o diabo está falando o seguinte: no lugar dele até eu adoraria, porque tudo que ele quer, ele tem. A adoração fica fácil quando não falta. Ok? É por isso que uma das características citadas por Deus de Jó, guarde isso, significa, o Senhor diz ao diabo: olha, Jó é íntegro. A palavra íntegro vem de integral. Tem 3 significados: pleno, completo e inteiro. Então, o que Deus está falando a respeito de Jó? Jó é um homem que é pleno, não lhe falta nada, ele tem tudo. Ele vive em paz, tá bom? Ele é pleno, ele vive em paz. E por último, ele é inteiro. O diabo está falando o seguinte: não lhe falta nada, vive em paz e nunca foi quebrado, assim a faça adorar. Então faz o seguinte: tira o que ele tem, que eu mostro quem ele é. Quando Deus tira, Deus prova o caráter de Jó, que independente se ele tem ou não tem, ele adora do mesmo jeito, ok? Então, por isso que ele é acusador. Ele acusa Deus e também acusa a Jó. O nome dado cientificamente que muitos usam para referir-se a ele é Lúcifer. Lúcifer significa ser ou portador de luz, baseado nesse texto, Ezequiel capítulo 28, que diz que ele resplandecia a luz. As pedras que foram feitas para brilhar se apagavam por conta da sua luz. Então a pedra que foi originalmente criada somente para brilhar se apagava de tanta luz que esse ser tinha, e por isso o nome científico dado Lúcifer, um ser de luz ou portador de luz, mas não é um nome bíblico, não se encaixa e não aparece em nenhum momento esse nome na Bíblia, ok? Serpente, baseado na sua primeira aparição, não totalmente, mas em algumas nuances quando usa a serpente para ludibriar e enganar a Eva, tá bom? Serpente e um nome citado também na Bíblia quando eu vou contar esse desfecho, tá bom? Os irmãos refrescar a memória. Jesus vai na sinagoga e existe um demônio lá que está há muito tempo lá. Os religiosos não sabiam que estavam ali. Quando Cristo começa a pregar, esse demônio se manifesta. Cristo expulsa e os fariseus dizem o seguinte: ele expulsa demônios no nome de Beelzebul. E Cristo ainda dá uma correção. E qual é a correção? Um reino dividido não subside. O que está falando? Não tem como o diabo expulsar o próprio diabo. Um reino dividido. Não tem sentido. Por que usam esse nome? Porque é um nome de uma origem cananeia, uma origem estrangeira, que remete à sujeira, tá bom? Às coisas imundas. Por isso dão esse nome ao diabo. Por ser um ser imundo, um ser sujo. Então, são apenas 5 nomes dados para ele. Existem outros, mas não diretamente, como o dragão no Apocalipse, tá bom? A besta. Mas aí são outras facetas. Mas os nomes diretamente dados ao Satanás, ao diabo, são apenas 5. Então, todo o resto de nome que vocês veem, como Zé não sei de quê, e por aí vai, tá bom? São nomes que as culturas deram. Mas não é nome que existe na Bíblia. As religiões que batizaram com esse nome, e aí fica a margem deles, tá bom? Mas não são nomes bíblicos. Vamos lá. Estamos aqui caminhando a respeito, falamos sobre a queda, ok? Sobre o propósito principal do diabo. E agora, eu te expliquei desde a primeira aula como o diabo opera, como ele consegue possuir alguém, como ele consegue tomar a mente. Agora, quais são, Isaac, as nossas precauções? Até porque não tem sentido estudar uma matéria que fala como o diabo age
e não ter uma precaução de como se defender. Eu separei um texto aqui para tratar com vocês, que é um texto muito importante. 2 textos, na verdade, tá bom? Sobre a nossa defesa, como se defender de fato desses ataques aí que o diabo derrama sobre a nossa vida, tá bom?